Pai, mãe, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, que eu possa receber melhor consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me protege e me guarda com perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. Quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser, minha vida, aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra, para sermos capazes de entrar na consciência da palavra, e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para nós? Página 270, lá no penúltimo parágrafo. Como disse antes. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela, seja o som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais deste órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria, como possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria, como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. Pessoal, eu acho que a gente deve
pelo menos, tentar entender um pouco isso aqui, né? Porque eu acho que isso é de uma importância tão grande. Primeiro, ele diz aqui, ó, se você pode mudar, né? No último parágrafo, parágrafo anterior, se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, como é que eu, veja bem, na minha mente humana limitada, érrima, né? Eu penso o seguinte: para mim poder mudar a frequência de alguma coisa, eu tenho que primeiro ter consciência da frequência que essa coisa está, né? Primeiro eu tenho que saber qual é a minha frequência, se ela é uma frequência que me dá condições de alterar a frequência de outra coisa. Vocês estão entendendo onde eu Não quero chegar? necessariamente, sim, Hã? mas não é uma verdade absoluta. Não é necessariamente uma questão limitante. Não, sim, mas eu digo assim, primeiro a minha condição, né? Primeiro a minha condição. A gente já sabe que existe um pré-requisito de frequência vibratória. Existe um pré-requisito para poder você operar em outro objeto ou coisa, né? É necessário um pré-requisito da minha frequência vibratória, que a gente sabe que é a frequência vibratória da consciência divina, ok? Isso é um pré-requisito. Agora, isso é de tão grande importância porque você pode alterar a frequência de outra coisa. E aí ele diz aqui coisas mais pertinentes, né? O universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria, olha só, como consequência de um declínio das frequências vibratórias inferiores de consciência. Ele está falando que o ambiente material está nas frequências inferiores, da consciência também inferior, né? E aí na frente ele diz: toda a sua existência, essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a existência é uma questão de frequências vibratórias. Olha a importância de saber. Eu enxergo assim, tá, irmãos? Eu acho que a importância, isso aqui é uma coisa de suma importância nós aprendermos, de fato, né? E aí ele diz mais, né? Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, ou seja, quanto mais consciente você está da consciência, né? Mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo, a vitalidade eleva-se a doença e, por fim, desaparece. Então, eu entendo, e isso aqui é básico, né, irmão? Isso aqui é básico e de extrema importância se a gente quer ser, se a gente quer manifestar, né, expressar os milagres também, né? Por que não os milagres, né? As curas, porque é dessa forma que a gente vai fazer, né? Porque foi assim que Jesus fez, né? Então, eu vejo dessa forma, né? É, só um comentário sobre o que você falou. Eu entendo realmente deve haver uma diferença na frequência sua em relação ao que você quer, por exemplo, trazer saúde ou uma disposição melhor para alguém. Então, o, há uma necessidade de a gente se preparar em oração, meditação, reflexão e fazer algumas práticas para a gente elevar nossa frequência, nossa vibração, nossa energia. Porque se você vai pegar alguém com uma questão muito difícil, um problema grave ou emocionalmente muito alterado, você tem que ter um respaldo energético através de uma preparação adequada, porque senão você vai cair junto com ele.
A pessoa vai simplesmente sugar sua energia de todas as maneiras para conseguir debelar aquele estado. Então, nesse caso, é pertinente que a sua vibração esteja num patamar maior, porque a troca, como Cristo, e lembrando, Cristo estava conectado diretamente com a fonte, de maneira que o fluxo de energia que passava por ele e ia e ajudou aquela mulher que estava lá entrevada, deitada, não deitada, estava sentada num canto lá, o que ela recebeu em termos de energia extremamente alta, qualificada, porque a energia das frequências mais elevadas, o dourado, o violeta, e todas essas tudo tem consciência, mas o violeta cintilante eu aprendi que é uma energia em que ela sabe o que faz, você não precisa ter nenhum comando, basta impor as mãos que, fluindo violeta cintilante, ela sabe o que exatamente vai fazer. As outras cores, a gente tem que ter um foco e atenção. Mas em algumas frequências mais elevadas, ela sabe o que fazer. E foi isso que aconteceu, eu acho que foi isso que aconteceu com aquela senhora descrita na carta 2 e na carta 3. Mas então, assim, é possível, mas principalmente o nível de meditação, de preparação que a gente tem que ter é que possibilita nós sermos um canal eficiente para ser um condutor da energia divina. Então, os milagres e o desejo do seu coração, a sua intenção, também aumenta o fluxo. Não é algo que você faça simplesmente, fica lá impondo. Vai, óbvio que sua alma está no comando, parcialmente está mandando, mas se há o desejo sincero do seu coração de realmente ajudar em uma situação, você pode realmente fazer um milagre. E eu já tive algumas experiências interessantes nesse sentido, de você tirar uma pessoa com um AVC isquêmico e, assim, entrava 10 da manhã na, na emergência e às 2 da tarde ela estava saindo, andando e, assim, ninguém conseguia entender. Então, é possível. Eu vou fazer um comentário aqui só para deixar uma pulguinha atrás da orelha, né? Na página 262 da carta 7, Cristo diz assim, ó, uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos, né, em outro corpo, né, em outro animal, o ser humano, enfraquecerem com seu campo energético diminuído. E eu entendo, isso é um entendimento meu, tá? Eu entendo que como quem se desenvolve, né, como é que é? A psique é que toma consciência, né, sobre a consciência universal e não dizer sim à consciência universal e não ao impulso egóico. Então, todo o processo passa pela psique, né? Então, eu entendo que o psiquismo tem a ver com isso. Porque como é que Cristo está dizendo aqui, ó? Presta atenção. Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela. Então, se você está vendo isso, eu entendo que nós estamos percebendo isso claramente à nossa frente, né? É o psiquismo poderoso, né? Que eles chamam, psiquismo desenvolvido, né? Maduro, entendeu? Eu vejo por aí, né? Mas isso é É, só.
É só um entendimento meu, tá? Não, tá certo. Não, você tá certo. Eu não tenho clarividência desenvolvida. Foi, foi um acordo, é uma das coisas que eu sei, porque foi um acordo da minha alma com Deus. Não tenho, não enxergo muito. Mas na cura prânica, o mestre Shoa, foi o, o que trouxe a cura prânica para o Ocidente, ele também não via com os olhos, ele sentia. Então, se você faz a pergunta isso você sente ou não, é a, é a mesma coisa que que a carta está falando sobre o psiquismo. Mas ele falava e ensinava a todos os discípulos que se tornaram os mestres da cura prânica que eles deviam mensurar a partir da mão, porque a mão não mente. O olho, ele falava, o olho mente. Você pode ser iludido com coisas da sua imaginação, feitas pela sua mente ou observadas sobre o mundo astral. Então, ele pedia sempre, exigia que todos conseguissem mensurar para sentir. Então, assim, você pode medir a energia de um coração e saber se o coração dorsal, como é pequeno, que ele tem um caráter duvidoso. Então, existem essas coisas. Mas, realmente, o nosso papel, daqueles que vão ficar, é realmente desenvolver essa capacidade de observar. Eu tenho muitos amigos que têm essa capacidade muitíssimo desenvolvida, então ele era capaz de observar sem o auxílio dessas máquinas de Kirlian e essas que vêm do campo, ele era capaz de observar cada, cada corpo, descrevia e assim, e batia com a minha percepção do quanto ela estava ruim ou boa. Ele conseguia observar as cores, mas eram pessoas bastante interessantes. Mas isso ocorre. Então, desejando de coração cuidar, ajudar uma pessoa, você pode fazer milagres. Não é necessário técnicas específicas. Isso é uma das coisas. Tendo a técnica e conseguindo canalizar, isso também é importante. Mas uma das coisas que eu aprendi no caminho a duríssimas penas é que você tem que realmente assim se preparar com meditação, com, sabe, perdão, Concordo. fazer uma série de práticas para Sim, te concordo. ajudar a manter o fluxo de energia. Eu concordo. Porque assim, irmãos, ó, tem coisa que você está vendo aos olhos, né, nus. Por exemplo, uma pessoa deficiente, você está vendo a deficiência dela. Uma ferida, você está vendo a ferida externa, né, na pele, no externa. Você está vendo a ferida. Agora, se for um problema interno, um câncer, mioma, sei lá, uma tuberculose, sei lá o quê, né? Uma doença interna que não é aparente, né? Você pode até perceber os sintomas, mas, por exemplo, Jesus, ele fez diversas curas aparentes, né? O cego, o aleijado, né? O coxo. Mas a mulher de sangue, por exemplo, apesar de eu entendo que aquela cura da mulher do fluxo sanguíneo lá, eu acho que ela foi. A história não narra. Eu acho que a história tem falhas, né? Eu entendo que tem falhas. Eu estou falando baseado no que eu conheço das cartas agora, né? Eu acho que a narrativa daquela história, ela tem falhas. Porque Jesus era consciente do que fazia. Ele tinha plena consciência do que fazia, né? Mas tudo bem. Agora, ele foi lá em Lázaro, né? E ressuscitou Lázaro.
Ele foi na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Ele viu que estava morta. Ele viu a menina morta. Aliás, desculpa. A filha de Jairo, ele foi à distância, né? Ele não estava presente lá no corpo, né? Foi à distância. Foi por telepatia, talvez, né? Não sei. E agora Lázaro, não. Lázaro, o túmulo estava fechado, né? E ele pediu para Lázaro sair. Então, dá para perceber que tem a ver com essas coisas, com a questão, né, do psiquismo e, lógico, a consciência que ele tinha, né, a intimidade, a profundidade, o entendimento que ele tinha e a iluminação, né, que ele tinha da consciência universal, né? Mas é só para a gente, né, pensar na cama aí, né? Não tem mais Jô Soares, não, mas Mas dá para pensar na cama. a filha de Jairo, ele estava presente, porque ele não Não? falou assim, Talita, cumi? Não foi ela? Então, E então. ele disse, levanta-te. Ele estava Não, presente na casa ele dele. disse para quando o Jairo encontrou com ele disse, né, a tua filha não está morta, né? Aí ele foi para a casa da filha de Ah, Jairo. então, É verdade, Celina. Ele falou no ouvido da menina mesmo, é verdade. Bom, Talita então cumi. é outro fator também, né? Então, mas é interessante a gente pensar nisso, né? Que se a gente quer realmente expressar a consciência, né, quer fazer uma jornada, né, perfeita, bonita e que impacte, né, a sociedade, a gente tem que pensar nisso, né? Não é só falar, né? Tem que ter os sinais, né? Também. Os sinais acompanham, né? E agora eu vou perguntar para vocês. Vocês estão conseguindo, mesmo com os perrengues da vida da gente, elevar a frequência, manter ou elevar para não deixar contaminar pela frequência baixa? Sim, Isso é de cada um, né? Isso é de cada um. É, mas é de cada um. Eu tenho evoluído, viu, a Solange? Eu gente tenho tem que evoluído ver, bastante. prestar atenção nisso, se a gente está conseguindo, É. Eu tenho porque evoluído os bastante. perrengues vêm, né? Vem. Vem. A Jesus. questão, nesse momento, eu entendo que, assim, o perrengue vem, mas você não deve manter a sua frequência naquele, na, na mesma frequência do problema que veio. É, não pode Você deixar deve baixar a frequência, a gente tem que elevar ainda, para não se exata. deixar É, contaminar, né? é. Por isso eu tenho estratégias assim de oração, É. de perdão, assim, direto. Se eu encontro uma situação que me traz desconforto, eu imediatamente, Deus te abençoe e vou fazendo perdão. Porque se isso chegou na minha realidade imediata, então tem essa energia aqui, e aí eu vou fazendo aquilo que está lá na carta 4, santo perdão e santa reconciliação. Então, eu não olho para aquele. Pode até haver um primeiro momento em que eu olho para aquilo que me desagrada, eu posso até pensar alguma coisa, mas imediatamente eu sei que eu não devo ficar naquela frequência. Então, peço perdão e abençoo. É imediato, já é automatizado em mim assim. Deus te abençoe e começar a fazer perdão. Lembra Não que pensar. lembra que a gente acabou de ler na carta 7 aí, que ele fala das duas energias, né? A energia do corpo, a energia do alimento, né? Normal, que é a vida corporal, e a energia, que é a energia da fonte da consciência universal, né? Ele explicou bem sobre isso. E depois ele reforçou, né? Que é vital que você lembre, entenda esses processos relativos aos campos físicos e eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará, encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. E aí ele entra aqui na carta 8 falando das dimensões, né? E agora vem falando de novo dos fenômenos, né, psíquicos, de frequência de novo, frequência vibracional. Eu entendo que é um assunto que a gente tem que realmente dominar, né? Dominar. Eu não falo para ser só um conhecimento, eu falo porque isso vai ajudar no processo de iluminação, né?
vai acelerar o processo de iluminação. Quanto mais nós soubermos, quanto mais nós tivermos consciência, mais rápido nós vamos nos iluminar. Ou seja, conforme Cristo disse, né? Se você puder iluminar antes de deixar, de passar para a Encarnar? próxima dimensão, é dali para melhor, né? É, é. Vamos. Vamos. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como respostas às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível, e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se a atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la, que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como um fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus cinco sentidos. Assim é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças, recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vistas e crenças. Portanto, não são fatos, nem são a realidade por trás deles. Gente, esse pedaço aqui, você lembra, Celina? Que nós já discutimos sobre isso uma vez? Me deu um Sim, start tão, ai, tão bom assim, que eu entendi aqui, vê se vocês concordam, que a gente pode ressignificar o que passou. Porque o que passou não é exatamente como nós entendemos, ou como nós vimos com os nossos óculos da época. E aí você pode ressignificar aquele passado que te trouxe tanta dor e mudar o seu presente e o seu futuro por causa disso. Vocês entendem assim? Concordo. Totalmente. concordo. Eu É, concordo por quê? legal. Porque Cristo acabou de dizer que o passado, né, a história, ela é apenas baseada em crenças, Crença. né? Vai lá, muda aquele negócio lá, sei lá, É, pronto. Exato. e o futuro não existe, né? Porque a gente vive no presente, a gente vive no agora. A realidade é Sim. essa. Então é só uma questão de ressignificar, na verdade, eu colocaria a palavra ressignificar aí para Ressignifica. iluminar, É, né? Percepção iluminada.
Mas está Perceber a certo, você está realidade certinho. do acontecimento, né? Você está certo. Ressignificar é saber que aquilo ali, né, É, não tem sentido, né? Se a gente isso. pensar bem, essa ressignificação é um replantio, porque Replantio. vai mudar, né? É, Te trouxe até aqui. O que aconteceu? Vamos falar de um estupro. A pessoa veio até hoje com aquela ideia amaldiçoando o estuprador. Hoje a pessoa tem consciência daquilo que aconteceu e do fato de ter acontecido foi por lei de causa e efeito. Então ela compreende que provavelmente numa vida passada ela estuprou aquele estuprador, né? Ela, como estuprada hoje, foi estupradora do passado. Então ela aceita aquilo como uma lição, não como um castigo, né? E a vida muda. Então o futuro dela vai mudar, porque ela deixa de ser vítima. Cristo fala isso, né? Tudo que acontece para nós não deve olhar para o vizinho, de onde veio, culpa do outro. Não, tudo é responsabilidade nossa. Então, de agora em diante, deixa de ser vítima, passa a ser um réu, mas um réu absolvido, absolvido por si próprio. E passa a absorver a outra pessoa também, né? O caso, o, o, o réu, né? Deixou de ser réu. Todo mundo deixa de ser réu. Através do perdão, da limpeza, né? E tudo muda para todo mundo. Até inclusive para uma próxima vida, porque o que muito acontece da gente estar reencarnando vida após vida é que assim, nessa vida eu fui assassinado, na outra eu te assassino, e na outra você vem e me assassina, na outra eu volto e assassino você. É o tal do olho por dente, olho por olho, né? Dente por dente. E aí a gente volta, 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 volta. E a tendência é ficar pior, né? Como Cristo fala também, é uma cabeça por um olho. Então você me arranca um olho, eu arranco sua cabeça. Na próxima vida, o que vai ser, né? Se a gente não interromper esse ciclo por nós mesmos, a gente fica nesse looping. Agora, você acha que de vida em vida a gente não aprende nada para ter que voltar? Voltar, 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 voltar. Tá na hora de parar com isso. Chega. A gente tem que sair da escola. Tudo bem, a gente entra na escola lá pequenininho, analfabeto. Depois aprende. Depois se especializa e larga a universidade. Agora tem gente que quer passar a vida inteira estudando, reencarnando, 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 reencarnando. Tá bom, pode, velho. É escolha. Mas Cristo está falando aqui para nós, igual o Rodrigues acabou de falar. Se ilumina antes de desencarnar. Entende, né? Essa iluminação, a gente vê a iluminação do Cristo como sendo uma coisa de, oh, né? Se eu não passar 40 dias no deserto, eu não vou conseguir nunca. Eu não sou o Cristo. Não, não é isso. Nossa iluminação está dentro de nós. A luz já está acesa. O que a gente precisa fazer é tirar as ataduras, tirar os véus. A luz a gente já é. Não é que a gente tem, a gente é. Só E vai tirando. é, quanto mais a gente entronizar assim, esse conhecimento de que você é luz, nós somos luz, então você fortalece um aspecto da sua consciência que permite a você olhar para as coisas negativas da sua vida e tentar modificar isso. Se você não crê que você é luz, você não tem, eu percebo assim, você não tem a, a força de vontade necessária para você liderar
a escuridão para fazer sua luz brilhar. A gente tem que perceber isso, e por isso mesmo começa com nós nos amando, com a gente percebendo as nossas falhas, os nossos vícios. E aí, assim, quanto mais vontade a gente tem de liberar esses vícios, essas falhas em nós, mais a gente vai honrando, porque o auto-amor é muito importante, porque ele faz todo sentido para Deus. Deus é amor. Se você faz coisas negativas contra si mesmo, tem atitudes que te machucam, machucam seu corpo, as suas emoções, como relações tóxicas, é você perceber se essa relação está me fazendo bem ou está me trazendo felicidade, alegria, está preenchendo ou está me trazendo apenas coisas negativas. Então, é ter esse discernimento de você olhar para as coisas da sua vida e, e fazer escolhas conscientes, mas elas dependem muito do amor que nós temos por nós mesmos. Por isso que na oração do Pai Nosso, quando ele fala, perdoai as nossas ofensas, e o segundo ponto é, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso que isso está ligado a esse chakra na base do quadril, que é o chakra da compaixão. Se ele não está bem, ele vai provocar dor, a ciática, e vai provocar hipertensão, vai permitir que o câncer se manifeste. Então, se a gente não se gosta, a gente está suscetível a contrair uma série de doenças. Mas na medida em que a gente se gosta, a gente começa a ter hábitos mais saudáveis, se dirigir às pessoas com mais cuidado, porque você começa a perceber que você quer ser cuidada, então você faz o mesmo para o próximo. E assim a gente vai crescendo. Antes disso, a vida vai ficar difícil para as pessoas. Hoje eu compreendo assim, que nós estamos aqui para experimentar isso tudo, né? Então, a partir do momento que eu tive essa percepção, com todas as experiências que tem para mim, hoje, seja difícil, fácil, a gente tem que ter calma e procurar resolver da melhor maneira possível, né? Então, se nós estamos aqui para esse fim, né, hoje eu tenho essa consciência. Quem não tem essa consciência pensa que é vítima, né, ou culpado, né? Então, hoje, simplificando, nós estamos aqui para experimentar o que tem aqui na consciência humana, né? Então, tudo que eu faço volta para mim. Se eu faço coisa boa, volta para mim. Se eu falo coisa boa, né, mal, volta para mim. Então, eu tenho essa consciência, né? Eu vejo assim hoje. Tudo que eu passei, né, foi experiência que eu tive, boa ou ruim, né? Então, eu fiz coisas absurdas para os outros, né? Recebi também, né? E as pessoas também que eu fiz coisas ruins para elas estavam também na experiência dela também, né? Eu tenho esse entendimento, né? Então, as experiências, é, ambos, né? Hoje eu vejo assim, a situação. E as nossas experiências que vão nos prender ou não, né? Rodrigues, você ia falar? Seu microfone está fechado. Não, Roberto, tá certo, tudo certo. Continuamos? Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é,
Você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças, que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10.000 anos. Nossa, Aí tá claro, né? Tá bem claro agora, né? Sim. O que é olha uma a coisa crença, bem. né? Olha o que é uma crença, né? Por que que eu tô passando isso? Não sei. Mas é É, interessante quando fala essa coisa de 10.000 anos, né? A gente for pensar nessa coisa cronológica, né? Tem futuro, já está escrito. Como é isso? Ou seja, isso é muito louco, né? Ele está dizendo aí que você pode se comportar hoje por coisas que aconteceram há 100 mil anos atrás, em outra encarnação sua. Gente, isso é uma doideira demais. Isso. Então, isso para nós ainda não está explicado. Eu acho que no livro, nesse livro que não saiu por conta daquela discussão com a Almenara e a família lá da Canal, eu acho que ia trazer esse tipo de informação, sabe? Estava muito esperançoso nesse tipo de informação, que são coisas mais profundas, né? Aqui mas ele deu uma pincelada em quase tudo, uma explicação bem geral, bem genérica. Mas no livro que ia sair, nesse segundo livro, eu acho que ele ia aprofundar e a gente ia ter uma noção bem mais interessante sobre tudo isso, sabe? Infelizmente, Agora vai depender do contato com a consciência. é, Agora tem que buscar na fonte. é a consciência divina liberar, dá um jeito de liberar aí, né? Mas vai chegar no E- momento certo. Esse novo livro aí, né? Essa nova editora, ele ficou mais superficial, foi? Ficou mais que maquiado? Esse que fizeram agora, Essa nova versão. eu não sei, não cheguei a ler, mas eles falam em 40 cartas. Eles transformaram cada carta num livro, me parece. E aí, eu acho que eles enfeitaram o pavão, sabe? Para poder vender o livro. Inclusive os textos complementares, né? Eles fizeram, sei lá, acho que cada texto um livro. Tipo tentando Ah, explicar alguma coisa, não sei. Realmente nem tenho interesse porque vai confundir, né? Uhum. Então, o Rodrigues, foi. na Bíblia tem alguma passagem que fala que a mão de Deus pesa até a sétima geração? Você já ouviu isso? Não, porque eu vou te explicar por quê. Porque Fala. constelação sistêmica, em constelação sistêmica, eles falam que a gente tem influência até a sétima geração dos nossos antepassados. Até a sétima. E parece que alguém me falou alguma coisa desse negócio na Bíblia. Eu falei, será que tem isso na Bíblia, né? Só que aqui já está falando que até 10.000 anos, então É, a coisa é muito mais do que a gente pensa, né? mas Cristo está falando de. A carta tá mostrando que uma crença, né, pode Sim, influenciar as é, suas ações, mas é sim. influenciar as suas ações, mas não a sua geração. Não, Aqui mas é, influencia, e daí? não, Influencia desde lá aqui de é, trás, vai não, influenciando. Pá, 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 mas não pá, é outra até chegar geração. Mas influencia todas as gerações. Vai Não, influenciar até chegar na gente. a crença só influencia o indivíduo que praticou a crença, o que acredita, tá? Não a geração Você entende o que eu Eu estou acho dizendo? Mas que nós temos crença que vem de O que eu nossos, estou nossos dizendo, eu não estou dizendo antepassados que também. veja bem, eu não estou me referindo à ação, o resultado da ação, né? O que ele vai atingir, não é isso. Eu estou dizendo que a consciência, né? O texto aqui está dizendo que a consciência de 100 mil anos pode interferir aqui, ok. Mas é o indivíduo, tá? No indivíduo. É, Agora, eu já não vejo assim, não. a atitude que é o resultado da crença vai atingir outras pessoas, com certeza, tá? Na Bíblia, é,
Na Bíblia, no Antigo Testamento, fala sobre isso, né? Também. Fala. Fala. Mas veja bem, é, nós estamos entrando aqui na seara dos pensamentos humanos, né? Porque foi a legislação, tá? Foi a legislação, né? Que foi elaborada, tá? Lá na época dos Hebreus, né? No Antigo Testamento, lá em Levítico, Deuteronômio, essas coisas foram surgindo lá. Então, assim, desse ponto de vista, como foi elaborada por humanos, tem a mão humana no meio, né? Então é uma crença baseada em fatores, entendeu? Então é uma lei baseada em crenças. Então, não sei de onde que eles tiraram isso, não. Para mim, É está interessante, muito não? clara essa questão, É. né? Solange, se Oi. você quer compreender um pouco mais sobre constelação, existe um senhor no Paraná que tem dois locais. Ele foi o grande divulgador da constelação sistêmica, porque foi a única ferramenta que ele usou. Ele tem muitos pensamentos próximos às cartas, um entendimento parecido. Só que ele nasceu em Santa Catarina, tinha muitos tios de ambos a, de mãe e pai. E todos eles, em um determinado momento, quase todos, sejam tios, primos, eles morriam, eles ficavam aleijados. A parte masculina do pai tinha um problema em que todos, em determinado momento, sofriam algo e que tinha a ver com amputação. Todos, assim, a mãe, assim, quase todos, ele perdeu todos, quase todos os indivíduos da família de um dos lados com problemas de amputação. E o outro lado, só assim, muitas pessoas, muitas pessoas. E aí ele conta que, na verdade, o outro lado também tinha alguma questão ligada ao cérebro, que eles sofriam de uma, sofriam de uma doença degenerativa, e isso tudo foi causado por algo que avô dele havia feito no sentido de cometer um assassinato de muito cruel, em que ele havia, com a ajuda de alguns parentes, eles cortaram as pernas do indivíduo que possuía terras que eles queriam se apropriar. E aí também ele sofreu, a pessoa que faleceu, ela foi atacada na cabeça e nas pernas. E aí ele foi fazendo, não sei como que ele descobriu esse processo através de uma regressão, em que, não uma regressão, alguém contou no, na caminhada dele, porque todos, em um determinado ponto, todos perdiam as pernas. E assim, ele conseguiu fazer alguma coisa e conseguiu liberar. E aí que ele compreendeu que coisas feitas por antepassados, pelo avô dele, tinha consequências em todas os Geração. familiares. É, mas ele conta isso numa live daquele, acho que Flávio Vale. Mas ele conta mesmo, assim, ele faz um trabalho muito bonito no Paraná.
E eu acho que uma das cidades é Londrina, onde ele tem um instituto, mas ele trabalha com algumas técnicas muito interessantes de observar esse processo. Ele conta, porque ele entendeu a constelação a partir do problema da família, porque ele estava perdendo por todos os tios e estava perdendo a mãe e sobrinhos morriam assassinados em uma determinada idade, ninguém passava daquela idade. Então era uma coisa escabrosa. Deixa eu só retificar aqui um. No Antigo Testamento, a questão é sobre a iniquidade dos pais. E aí eles falam, né, que vai visitar até a sétima geração. Eles estão falando aí de pecado, né? Que o pecado dos pais influenciará a vida dos filhos. E lá no Novo Testamento, quando Jesus vai curar o cego, os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou os pais dele? Baseado, né, lá no Antigo Testamento. Aí Jesus disse: nem ele e nem os pais dele, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então Jesus quebrou esse argumento, né? Dizendo que o fato do cara ter nascido cego não tem nada a ver com a culpa dos pais, né? Com o pecado, a iniquidade dos pais. Entendeu? É isso que está na Bíblia. Entendeu? Agora, esse negócio Eu que acho você está que fazendo aí, constelação, como é o nome? Constelação? Relação sistêmica familiar. Constelação familiar. Eu já participei disso aí, tá? E eles usam, eles têm isso como base, né? Eles trabalham muito essa questão da maldição familiar, tá? Mas você está fazendo isso, é? Não, eu já fiz. Eu já Ah, fiz o tá. curso de constelação, eu participo às vezes de algumas. Eu entendo É, razoável. eu dei um bom estudo nisso aí e eles exploram bastante isso aí, tá? Mas a gente já sabe que a responsabilidade é nossa, né? Então, Ah, sim. deixa esse. São É, a crenças, gente pode impor são limites crenças. agora. Agora que a gente tem essa consciência, a gente É, impõe limites, né? são crenças, né? São crenças e acabou. Se o Oswaldo quiser falar alguma coisa sobre essa questão bíblica aí, também tem bastante argumento aí, né? Mas desde o entendimento que eu tive das cartas, eu realmente evito, nunca fiz. Eu falo na verdade porque outros falaram para mim, mas eu nunca fiz constelação, essas coisas assim. E eu entendo com essa autorresponsabilidade, eu acho que a gente consegue liberar um monte de crenças acerca da influências de familiares e coisas assim. É óbvio que existe, mas eu acho que sabendo e tendo incorporando a autorresponsabilidade, a gente evita muitas coisas assim, porque há muita não digo que seja enganação, mas existe uma necessidade grande e se a gente consegue fazer um trabalho de purificação interior bastante severo, a gente pode evitar todas essas questões que se apresentam como ferramentas interessantes. Outro ponto interessante que a gente pode considerar também Cristo diz que e os discípulos, olha só, os discípulos e outros, né? Outros que escreveram e redigiram, né? O livro bíblico, né? Os textos bíblicos. Eles, Cristo diz na carta que eles pegaram a história real, né? E fizeram adaptações
ele fala dos discípulos e fala até de Paulo, né? Eles fizeram adaptações para quê? Para que o evangelho fosse simpático tanto com os judeus quanto com os gentios, os não judeus, né? Cristo diz isso aqui na carta. E ele diz que eles fizeram isso baseado nas crenças que eles tinham do judaísmo. Então a Bíblia, ela está corrompida. O texto está corrompido. O texto está impuro, né? A história está contaminada, infectada. Então, não há dúvidas. A gente faz isso conosco mesmo. Nós fazemos isso. Fizemos durante muito tempo e ainda fazemos, né? Por que não dizer ainda fazemos? Ainda fazemos isso, né? Então, a corrupção é essa. É você pegar o que você acredita, uma crença, e você toma uma decisão baseado nela. Isso é crença, né? É uma coisa muito forte que faz você se direcionar, né? Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Portanto, elas pensavam. Oi, Oswaldo, você quer falar? Não, não, estou só ouvindo. Ah, é o que eu vi, você apareceu aí na tela. Portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe, indo de um lado a outro do oceano, pois havia o perigo de cair pelas bordas do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Vocês sabem que existe um grupo aqui, né, na Terra, aqui, eles são terraplanistas, né? Vocês sabem disso, né? Que existe um grupo aí Sei. que acredita piamente nisso, tá? Eles defendem isso. São chamados terraplanistas. Para você ver o que é que uma crença, né? Como é que uma crença sobrevive desse jeito, né? Mas tá aí para provar, né? Pode ir, Solange. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiguíssimos, que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muitos se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e, mais destrutivamente, se tornaram a razão pela qual os homens se mantêm entre si e causam Matam, terríveis, se matam. que matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte, em todas as coisas, mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças lógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor.
e amor, é uma né? pergunta. Eu quero dizer para vocês que eu já acreditei nisso, viu? Que tudo era plano de Deus. Já acreditei nisso muito fortemente. As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. Eu lembro que naquela aquela queda do avião lá da Chapecoense, né? Foi uma tragédia, né? A mãe do sobrevivente lá, do goleiro, ela estava dando uma entrevista, né? E ela falou exatamente isso aí. Ela disse assim, graças a Deus, né? Foi vontade de Deus que meu filho sobrevivesse. Olha só, entendeu? Então é assim, gente. As pessoas, o mundo está aí acreditando que tudo é vontade de Deus. Provavelmente vão acreditar que o alagado, né, lá no Rio Grande do Sul, as tragédias, né, que estão acontecendo, tudo é vontade de Deus, né? Esse incêndio na Califórnia, enfim, tudo é vontade de Deus, né? Mas nós sabemos o que que é. Agora nós temos consciência do que é, né? Pode ir, Solange. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias verdades ou inverdades, né? Como é cega a raça humana em geral. As pessoas não são como toupeiras vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência usando seus sentidos de ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram até além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos, racionalizando e dando nomes aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento. A mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal,
a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano, do sistema humano de mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e harmonia subjacentes são reveladas. Vocês perceberam que, quando ele diz aqui, né, que a mente humana não pode compreender É. nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena. Portanto, iluminação é viver, é viver desconectado da consciência humana, embora ainda, né, humano, entendeu? Mas no sentido de que a consciência está tão iluminada, né, tão evoluída, e o fator terreno, do ambiente terreno, né, das percepções terrenas, são irrelevantes. É uma coisa realmente transcendental, né? Literalmente é transcendental. Pode isso. Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás. Fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, os impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição, próprios do impulso egocêntrico, entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente condicionada, será recusada instantaneamente por uma barreira de provas, reunidas entre as crenças da mente condicionada, para apoiar tal rejeição. Mas as provas são apenas crenças. A Helenice está aí, né? Tá. Helenice, lembra daquela conversa naquele dia, né? Que a gente. Como é que a gente percebe esse detalhe, né? Tá aí, ó. Mais uma dica de Cristo, né? Ele diz, ó, que quando as percepções espirituais, né? Elas são apresentadas a uma mente que está impulsionada pelo ego, ele explica até o momento, ó. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas, o que ocorre quando contradiz as crenças, né? Ou seja, aí os impulsos emocionais magnéticos, né? De ligação rejeição, faz o quê? Já diz que ó, isso aí tem nada a ver, isso aí é errado, isso aí não aceito. Uhum. Baseado em quê? Baseado nas crenças. Crenças. Entendeu? É exatamente o que acontece assim a guerra, né? A guerra que Jesus, que Cristo disse que Jesus, não, que Jesus teve, né, na saída do deserto, né? Chama de guerra entre a psique, né, que agora está despertada, e o ego humano, entendeu? É a guerrinha lá, é o diabinho aqui, né? O diabinho, o diabinho aqui e o anjinho aqui, entendeu? Os dois brigando. É As assim, vozes que ficam é. Tá vendo? deixando a gente Cristo tá dando maluquinho. mais uma dica aí para a gente entender o processo, né? Como é que as coisas Uhum. acontecem. É imediato, é instantâneo, né? Mas as provas são apenas crenças. Crenças. Pode ir, Salomão. Tudo é crença, então, né?
Se for contra as percepções espirituais, né? Com certeza são. Isso é um processo emocional mental totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais estão firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada e talvez até com virulência. Esta é uma descrição da atividade mental e emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente segura e à deriva ou num lamaçal quando é confortada por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas Confrontada. confrontadas por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando uma mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes ela considerava tão precioso, tão seguro, tão correto. Lendo essas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no processo espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois de devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença, crença irracional? Posso fazer um pedido de Sim. parada? Então, um monte de Ai, ai. perguntinha aí. A gente pode deixar para continuar na sexta. A gente já está com mais de hora. Pode. E a gente para na parte 5 aqui. Bom? Se alguém quiser fazer. Eu vou dizer para vocês, eu só tenho uma noção, eu só comecei a ter uma noção realmente de onde eu estava emocionalmente do final do ano passado para cá. Porque antes, a primeira vez que eu li essa carta, eu não tinha noção de nada. Tá? As crenças estavam reinando. Quem entendia nada, né? Agora, né, que eu estou começando realmente a perceber o nível que eu estava. Né? De tanto, por isso que eu digo isso para você, Solange, que eu percebo, né, a evolução, né? A gente começa a perceber que a gente está evoluindo, né, espiritualmente, porque a gente vê isso todo momento acontecendo, né? Por exemplo, eu eu não podia ver uma barata que eu queria matar, né? É aquela coisa de ser barata, né? Mas não que eu tenha medo, é porque é uma barata. E aí agora, gente, eu tô passando por uma transformação muito louca. Todo bicho que eu vejo, eu olho assim, consciência, afasta, né? Manda pra Travou? longe. Volta pro teu lugar, vai, volta pro teu lugar, pro esconderijo. Eu não mato mais bicho nenhum, não tenho mais coragem. Então, pode ser o que for, eu não faço mais isso. Tá assim, é porque a primeira coisa que vem na mente, né? Primeira coisa que vem na mente. Isso está na mesma fonte que eu estou, né? Está na mesma fonte, veio da mesma fonte. Se é consciência, então eu não posso matar mais. Não mato mais, eu não consigo mais. Então eu entendo que isso é uma evolução, né? Que eu passei pelo processo, né? E tá assim, entendeu? Teia de aranha aqui em casa, no meu quarto aqui, no meu banheiro, eu deixo. Eu deixo lá. Fica aí, bichinha, fica aí. Mas eu deixo porque eu sei que vai passar um pernilongo por lá, né? E aí o pernilongo, pá,
né? Já era, não vai me picar. Esse não vai me picar. Então eu tô vendo os bichos, né? Os insetos, eu tô vendo como uma providência mesmo, né? Da consciência, porque é para equilibrar né? O ambiente. Tô nesse nível, Mas tô nesse não é nível aí. falta de coragem, né? Agora é Hã? consciência, não é falta de coragem, é consciência. Exato, Diferente. né? E se a pessoa perguntar, né? Por exemplo, minhas irmãs aqui, ou alguém vier aqui no meu quarto perguntar, eu digo, rapaz, isso aí é providência divina. Deixa quieto aí, não se mexe, deixa quieto aí. Né? Mas é assim, entendeu? É assim que eu me sinto, né? Um dia você Então, acaba beleza, parando né? de comer Sexta-feira. carne pelo mesmo motivo. Oi? Um dia você acaba parando de comer carne pelo mesmo É. motivo. Né? Agora a carne, eu me apeguei àquele pão com carne lá do, como é que é? Do homem, né? Iluminado lá que veio servir Jesus, né? É, pode ser que eu vou procurar aquela tradução, Roberto. Eu vou procurar aquela tradução para ver se é carne mesmo. É, E aquele aquilo ali, provavelmente é uma carne espiritual, né? Que era o que eles conheciam na época. Mas mesmo assim, mesmo que fosse carne, que Cristo comesse carne, né? Naquela época, a gente tem que lembrar que ele fala sobre uma evolução espiritual. Ele fala isso nas cartas. A espiritualidade não está sim, estagnada há é 5.000 anos, verdade. como foi escrito. Acabamos de ler aqui sobre o alimento, né? Que é o alimento da vida material, né? Então, Que essa energia é só para alimentar o corpo mesmo, não é só para dar força para o corpo, nada mais, né? mas mesmo isso, né? Ele também fala sobre o que tem na grama, o que tem no pasto, que alimenta a pele da ovelha, né? Que cria o leite para a cria. E ela só come grama. Então, a gente entra num processo aí de querer consumir as coisas, porque a indústria oferece também coisas para a gente consumir. Sim. Então, a gente precisa também ter essa liberdade e autonomia própria em perceber esse tipo de manipulação que é feito com a gente. Eu sou sincero com você, eu gostaria de nem comer mais. Essa é a minha vontade. Mas é É um nem comer, processo, é um processo. né? Pois é, então assim, eu tô no processo, né? Vamos começar com os insetos, depois a gente chega na vaca, né? É um processo. Não deve se martirizar de maneira nenhuma, né? Agora, Sim, assim, por ter mais consciência, agradecer o alimento, sabe? verdade. Não se entregou por sacrifício. Se você vê os vídeos, os bois morrem de medo de estar naquele corredor. Eles É, choram, eles berram. Então não é que, por amor eu me dou à humanidade. Isso é balela. Isso não existe. Eles sentem é. dor. Eles não querem passar por aquilo. Mas se já aconteceu, já foi, então abençoa seu alimento. Agradece, sabe? Abençoa as pessoas, né, que colaboraram para que eles chegassem até você e os animais, porque eles também estão no processo evolutivo. Então, peça para que a alma da vaca, do boi, do peixe, da galinha, que essa alma também possa transcender e se iluminar, possa chegar a um próximo reino ou dentro do reino animal irracional que possa evoluir. Digamos, o peixe ele tem uma consciência coletiva. Quando ele desencarna, ele pode passar por uma consciência individualizada, como uma galinha. Quando a galinha desencarna, se ela conheceu o amor humano, ela pode evoluir dentro do processo dela para um mamífero. Mamífero, da mesma forma, né? Um boi, uma vaca que está ali no pasto, se ela recebeu o amor humano, ela pode se transformar num cachorro, num gato e morar numa casa e receber muito mais amor e transcender e numa próxima encarnação nascer no reino nominal. Então a gente pede
para o outro aquilo que a gente gostaria para nós. Eu gostaria de, após desencarnar nessa existência, passar para um reino mais elevado. Então, que as plantas também, eu faço isso com os vegetais. Habitualmente, antes de descascar, eu corto no meio. Eu tenho umas. Primeiro, lógico, eu agradeço, né, por eles estarem ali, por alimentar o meu corpo, mas dá uma sensação de ficar uma coisa, sabe, de descascar enquanto ele está vivo. Então eu corto no meio e aí depois eu descasco. No processo de retirar o couro do boi, eles dão uma marretada na cabeça do boi e tiram o couro enquanto ele ainda está vivo. Porque ele não contrai, o corpo não contrai para segurar a pele. Aí depois que tira a pele, acaba de matar. É fazer parte disso ou não. Não é uma questão de paladar, não é questão de corpo, não é questão de vitamina, não é questão de proteína, não é questão de... Na maioria dos casos é só uma questão de paladar. Mas é aquela coisa, né? É a sua crença, é aquilo que você acredita. Acredita que não pode ficar sem tomar leite porque vai morrer com os ossos quebrando se não tomar leite? Puseram isso na sua cabeça e você aceitou. Quando, muito pelo contrário, o leite é o maior ladrão de cálcio que existe para o nosso organismo. Mas os fabricantes, né, vão fazer o que com o leite? Jogar fora? Se jogar fora, fica pior. Então vamos pagar o médico para dizer que precisa tomar leite. E aí, se a pessoa ficar com osteoporose no fim da vida, ela vai lá para a farmácia, onde é o mesmo dono. Compra um remedinho para osteoporose. O sistema está criado para manter o sistema, né? Infelizmente. Por enquanto, aqui ainda é assim. As pessoas, né, que têm a possibilidade de cuidar das outras pessoas não cuidam. Não cuidam para o bem, não cuidam para a saúde. Porque se você cozinha para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, você não vai dar coisas que provocam câncer, sabendo conscientemente que isso provoca câncer. Você não é um bom pai, não é um bom filho. E os empresários fazem isso com a gente. Nunca viu aquelas propagandas? Propaganda não, né? Quase que um documentário que a pessoa faz. Ó, esse produto aqui contém bisfenol, cancerígeno comprovado. E os caras continuam fabricando e vendendo. Por que vende cigarro? Por que não E faz um vende. cigarro que não provoca câncer? Poderia fazer. Mas depois não dá dinheiro. É, na verdade, tem uma coisa que eu queria, é uma percepção minha, tá? Fui intuída a compreender dessa forma. E, igual eu falei, quando tive uma experiência direta numa vida na qual eu fui julgada, por um crime, e isso abalou muito a minha autoestima. Assim, então, naquela vida, eu falei assim: eu não valho nada, eu devo morrer. E aí, a partir daquela vida, sempre me veio, assim, a ser, ter um vício. Então, me foi dito, e por isso eu parei, assim, de uma hora para outra, parei, nunca mais tive vontade de fumar. Foi me dito que ter vícios é uma forma uma forma de se matar lentamente. Então, quando eu acordei assim da meditação, eu falei: eu não preciso mais me matar lentamente. Aí eu peguei um maço de cigarro e joguei no lixo. Isso é uma das coisas. Então,
Quando a gente não tem uma boa autoestima, não se ama, você está ofendendo a Deus e é uma forma, você tem vícios. Quando você está bem resolvida consigo mesmo, você não precisa mais se matar lentamente. Isso é uma coisa, é uma experiência direta. A outra é que você é atraído por aquilo que a gente tem dentro de nós. E aí, eu estava assim, diante do computador e apareceu uma notícia que havia uma família em Garanhuns que matava pessoas e fazia salgadinho. E aí veio assim, a, aquele, eles tinham uma necessidade quase fisiológica de um nível de sofrimento no alimento que eles tinham que ingerir, que era assim um nível de crueldade que fica na carne. Então, com aquele entendimento veio realmente de assim, a gente quando a gente tem muito sofrimento, a gente opta por alimentos que têm a mesma energia que nós carregamos. Então, a manutenção de hábitos alimentares que envolvem a ingestão de carnes é uma coisa quase natural para pessoas que têm a necessidade de comer carne. Eu fui vegana por 8 anos. No final do meu processo de separação, houve tanto, estava num sofrimento emocional tão grande que, assim, eu tinha necessidade de comer carne. E aí eu ia e comia. Aquilo é como se aquilo fizesse, me alimentasse. Então, assim, é isso. Então, eu acredito e entendo que as pessoas, elas têm determinados hábitos exatamente porque aqueles hábitos estão inseridos na vida de isso. A pessoa tem sofrimento, então ela procura coisas que estejam nesse patamar, que tenham essa energia de sofrimento. Então eu entendo que algumas coisas são assim, não sei se está certo ou errado, mas são dois momentos que foram experiências diretas, assim, que veio o entendimento nesse sentido, de considerar que, não julgar, considerar que as pessoas ainda não estão, ainda possuem muitas questões interiores, e quem somos nós para julgar? Roberto, Diga lá. eu vou dar uma pesquisada naquele assunto amanhã, aí a gente pode fazer um teste na sexta-feira, você pode? Eu acho que sim. Tchau, Celina. Tá, Sadino? Então, a gente vê sexta ou sábado, tá? Na verdade, no final de semana, né? Tá bom? A gente Tá, vê isso aí. Vou beleza. tirar aquelas dúvidas, ver aquele negócio da configuração direita aí, e a gente faz esse teste, tá bom? Tá bom. Valeu! Valeu, bom descanso. Até.